entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre a internacionalização no IFES e a crescente mobilidade de professores para participar de programas no exterior. Convênios, acordos de cooperação técnica, projetos, intercâmbios têm contribuído para melhorar a qualidade do ensino e a pesquisa no IFES. Nossos convidados são o professor Márcio Santos Lima, do Campus Lagarto, que está de malas prontas para Portugal para participar de um programa no Instituto Politécnico de Bragança, e o professor Juliano Silva Lima, do Campus Glória, que foi selecionado para participar de um programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Professor Márcio, como é que vai funcionar esse programa lá em Portugal, no Instituto Politécnico? Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer também ao Instituto Federal de Sergipe, em especial a coordenação de Arquitetura e Urbanismo, que deu todo o apoio a essa minha ida a Portugal, e dizer que, na verdade, o Instituto Politécnico de Bragança, assim como outros institutos em Portugal, oferta, na verdade, ou abre edital a cada ano, né, para recepcionar professores visitantes, né, que possam dar aula lá. Então, é exatamente em um desses editais, que foi o edital do ano passado, que eu submeti, então, a minha candidatura como professor visitante, e fui selecionado, e estou indo, então, para Portugal passar um semestre, onde eu estarei trabalhando, então, com o ensino, né? Na verdade, estarei lecionando algumas disciplinas e estarei também trabalhando com pesquisa e extensão, né, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Professor Juliano, você foi selecionado para participar do programa STEAM Tech Camp Brasil. Como é que vai funcionar esse programa? Que atividades vocês estão desenvolvendo? Eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite, principalmente em nome do Instituto Federal do Sergipe, em especial a comunidade do Campus Glória, né, da qual eu faço parte. E o programa STEAM Tech Camp Brasil, ele funciona da seguinte maneira: ele acaba selecionando gestores e professores do Brasil para entender um pouco sobre a abordagem STEAM. Né? Então, como eu falei, você tem gestores que foram selecionados, né, um por estado. E, no caso da rede federal, foram selecionados de todo o Brasil apenas 9 professores. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: você tem os professores, né, e os gestores que vão fazer um curso, que fizeram um curso de qualificação sobre a abordagem STEAM, onde aprenderam quais são as ferramentas que são utilizadas, todos os processos em relação à abordagem STEAM, e também, né, nesse momento, estamos na fase do plano de ação, onde a ideia é que esses professores e gestores que fizeram parte dessa iniciativa dos Estados Unidos, junto com a Escola Politécnica da USP, possa agora compartilhar essa experiência para as escolas dos seus estados. Professor Márcio, de que modo essa experiência no Instituto Politécnico de Bragança vai contribuir para a internacionalização no IFES? Na verdade, o próprio Instituto Politécnico de Bragança tem uma política muito forte, né, com a internacionalização, né, tanto de docentes como de discentes. Então, eu acho que é muito importante para o IFES, né, estar participando disso, porque é a primeira vez, na verdade, que o IFES, de seu quadro funcional, envia um professor para dar aula em outra instituição e fora do país. Né? Então, assim, é muito importante a troca, a reciprocidade de informações, a construção do conhecimento, né, entender novas culturas, né, novas linguagens. Isso é muito importante e rico para o ensino, para a pesquisa e para a extensão no nosso ambiente e na nossa realidade aqui no IFES. Então, isso é importante, é fundamental e também abre e estreita, na verdade, relações com outro país, o que faz, de fato, também abre portas também para essa mobilidade, né, com Portugal, especificamente com o IPB, Instituto Politécnico de Bragança. Então, eu reputo como uma coisa muito importante e relevante para o nosso Instituto essa ida, né, de um professor como um visitante a um outro instituto, né, de outro país.
Professor Juliano, explique um pouco mais sobre essa aprendizagem STEAM e a cultura maker. A aprendizagem STEAM é uma abordagem que se baseia na aprendizagem baseada em projetos, com o diferencial de ter atividades interdisciplinares, né, que envolve 5 grandes eixos, que seria o eixo da ciência, da tecnologia, da engenharia, da artes e matemática. Por isso, a sigla STEAM. Ela é utilizada, né, ela iniciou a utilização dessa abordagem nos Estados Unidos, né, a partir dos anos 2000, quando os norte-americanos perceberam que havia uma demanda, né, de profissionais da área de engenharia e da área de ciência. E, a partir de então, essa abordagem ela começou a se espalhar por todo o mundo e também agora pelo Brasil. E agora essa discussão no Brasil tem se aprofundado porque a Base Nacional Curricular Comum, né, a BNCC, tem inserido a abordagem STEAM como uma das premissas para o desenvolvimento dos projetos integradores. Então, é muito importante essa abordagem no contexto, principalmente do Instituto Federal, que tem uma cultura já de fazer a aprendizagem baseada no aprender fazendo. E um dos pontos altos, né, da abordagem STEAM é justamente isso. Além de ter as atividades, né, baseadas em projeto, também aprender fazendo através do processo da cultura maker. Professor Márcio, fale um pouco mais da disciplina que você vai ministrar em Portugal e da pesquisa a ser realizada. Pois bem, Carol, na verdade eu vou ministrar 2 disciplinas, né? Já tenho tido algumas videoconferências com os professores, a equipe de lá do IPB, por conta da alteração do meu voo, né, devido a problemas em relação aos voos entre Brasil e Portugal. Então, eu estou tendo, na verdade, algumas videoconferências com eles. Eu vou ministrar 2 disciplinas, que são desenho 1 e desenho 2. Exatamente na minha área, porque quando eu submeti no edital, tem lá algumas áreas, né? E a minha área é a área de artes e design. E nessa área eu vou, então, praticamente dar uma continuidade das coisas que eu trabalho, na verdade, sobre desenho, né? Por exemplo, aqui no Instituto eu dou aulas de desenho, né? Eu tenho uma disciplina Plástica 1, Plástica 2 e Perspectiva, também no curso de Arquitetura e Urbanismo. E lá eu vou, na verdade, fazer praticamente uma continuação dessas disciplinas, mas focada no desenho, né, para os cursos de artes plásticas e de design lá no Instituto Politécnico de Bragança. E a pesquisa, basicamente, é a continuação de toda a minha pesquisa que eu venho trabalhando no doutorado, né? Eu fiz a minha pesquisa em artes visuais na Universidade de São Paulo, pautada basicamente no desenhar é preciso, né? Na necessidade e na precisão do desenho no cotidiano da gente. Então, basicamente, é isso que eu vou trabalhar lá no Instituto Politécnico de Bragança. Professor Juliano, como é que você aplica as metodologias ativas com seus alunos no IFES? Que tipo de resultado, de receptividade você tem? E fale um pouquinho mais da cultura maker. Quando a gente fala, por exemplo, da cultura maker, né, a chamada learn by doing, ou seja, aprender fazendo, a primeira imagem que a gente tem desse tipo de metodologia é os famosos Fab Labs, né, que são aqueles laboratórios super sofisticados, onde você tem lá impressora 3D, né, um aparato de robótica, Arduino, microbit. Mas o interessante desse curso que eu acabei fazendo, de STEAM, é que a gente consegue fazer uma cultura maker através de coisas muito simples, como papel, tesoura, massa de modelar. Ou seja, o que os alunos comecem a aprender manipulando coisas, ou fazer um vídeo, por exemplo, isso faz parte da cultura maker. Ou seja, ela vai desde a parte sofisticada, onde você pode fazer prototipos, até coisas mais simples, onde o aluno vai aprender a fazer. No que se refere à metodologia ativa, né, eu entrei no Instituto Federal em 2013, no Campus Glória, para dar principalmente a disciplina de biologia, né, do ensino médio, e biologia celular e microbiologia geral. Naquele momento, né, de 2013 até 2016, eu trabalhava com os alunos, né, como metodologia ativa, a abordagem baseada em problemas e a educação baseada em pares, onde um colega ajudava o outro.
Saí para o doutorado, assim como o professor Márcio, fui fazer o doutorado na Universidade Estadual Norte Fluminense, onde eu pude fazer o doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. Só agora, em 2020, eu voltei, né, e a gente acabou sendo acometido pela pandemia, e nesse processo eu tenho usado agora outras metodologias que têm sido permitidas através da educação remota, né? Então, eu tenho utilizado muito a gamificação, tenho utilizado muito a sala de aula invertida. E é interessante, quando você muda o processo, né, de aprendizagem, você torna o aluno como protagonista, como a percepção sobre o próprio assunto ele acaba modificando. Então, o resultado e o feedback dos alunos tem sido muito bom, né? Qual seria o aluno que não gostaria de aprender jogando? Então, a gamificação, assim como outras metodologias, parte um pouco sobre esse princípio. Professor Márcio, como é que o ensino do desenho pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos e para a produção do conhecimento? Então, desenho, na verdade, o desenho é a nossa primeira expressão, né, como seres humanos. Então, nós desenhamos, sempre desenhamos, e por algum motivo, em algum momento da nossa vida, nós interrompemos esse ato de desenhar. Né, para alguns teóricos, essa interrupção se dá quando a criança resolve, na verdade, ou é imposta a substituir essa forma de expressão natural, né, orgânica e subjetiva por uma escrita, né, que nós chamamos de um conjunto de códigos. Né? Então, o fato é que, na verdade, a gente não deveria substituir uma coisa por outra. Na verdade, deveria haver um acréscimo. E isso que eu defendo, né? Que nós continuemos a desenhar. Porque aquela indagação, né, de mas como é que eu vou desenhar? Ou aquela afirmação de eu não sei desenhar, para mim é uma desculpa, porque todos nós sabemos desenhar. Né, bem ou mal, mas sabemos nos comunicar, porque desenhar é se comunicar, desenhar é falar para o outro, é se expressar. Então, é interessante entender que o desenho faz parte do cotidiano do ser humano. Se a gente imagina, projeta alguma coisa ou planeja algo, você já está desenhando na mente. Não simplesmente com um lápis sobre o papel, mas você desenha mentalmente também. Então, o desenhar é importante para você projetar, para você criar, para você inovar. E isso é fundamental para o Instituto, né, que pretende, na verdade, trazer todos esses aspectos para a formação dos seus alunos, né, porque o Instituto foi formado sobre essas bases, né, as bases de uma educação omnilateral, de uma formação politécnica, que prima, na verdade, pela introdução e introdução de vários outros saberes, né, formando, na verdade, uma educação integral. Né, e se é integral, não pode faltar, né, um ensino do desenho, por exemplo. Então, para todas as profissões, você desenha. Se a gente for prestar bastante atenção, tudo que nós estamos aqui vendo é desenhado. Esse microfone é desenhado, a minha roupa é desenhada, né, os meus óculos, tudo isso é desenhado, porque tudo isso foi pensado e planejado primeiro. Então, o desenho é onde nasce toda a ideia e toda a criação. Então, o desenho é fundamental e enriquece muito o aluno, enriquece muito aquele futuro profissional. Então, é fundamental, sim, né, o ensino do desenho. E eu defendo que esse ensino de desenho não seja simplesmente para artes plásticas, para design, para arquitetos, mas para toda a gama de profissões que a gente se propõe a formar esses alunos nos institutos federais. Professor Juliano, de que modo as experiências de intercâmbio e mobilidade podem contribuir para a formação no IFES? Eu vou dividir minha resposta em duas etapas. No sentido do intercâmbio educacional. Então, eu acho, na verdade, eu estou percebendo, que o intercâmbio na parte educacional, ou seja, na parte pedagógica, foi muito importante, principalmente nessa experiência que eu tive no STEP Camp Brasil. Por quê? Porque você consegue ter uma rede de contatos, né, não só nacional como internacional. Só para você ter ideia, nós tivemos possibilidade de ter intercâmbio com professores do MIT, professores de Stanford e vários outros professores de outros países que também fizeram parte
dessa visão, né, dessa nova abordagem chamada STEAM. Além disso, ou seja, do intercâmbio que você tem internacional, no sentido de você ter contato com abordagens que são utilizadas em outros países, você consegue replicar e ver outras experiências, né, que outros professores que estão em outros estados conseguem fazer. Então, no sentido da abordagem educacional, esse tipo de intercâmbio é importante porque ele traz, né, para o profissional, para o professor, a aprendizagem de novas técnicas que podem ser aplicadas muito bem no seu dia a dia. Isso é enriquecedor para o professor e, consequentemente, é muito importante porque isso vai chegar na ponta, ou seja, no aluno. No que se refere à mobilidade, e aí eu vou colocar um pouco a experiência que eu tive no doutorado sanduíche, né? Eu tive uma experiência de ficar 6 meses na Espanha, onde eu pude ter acesso, por exemplo, ao Instituto Galego de Aquicultura, né? Uma coisa bem semelhante aos moldes que tem no Instituto Federal de Sergipe, onde lá eu pude perceber como eles tinham aulas, principalmente para a de aquicultura. Né? Minha pesquisa no doutorado, como eu falei, é na área de ecologia e recursos naturais, na área de biologia marinha. Então, lá no IGAFA, eu consegui ver como o aprender fazendo, aquilo que eu já falei, né, no início da entrevista, ela é importante para o aprendizado do aluno. No que se refere à pesquisa propriamente dita, né, na Universidade de Alicante, é muito interessante você estar numa universidade onde você pode ter contato, por exemplo, com grandes referências que até então você só observava, né, nas suas leituras de artigo, na leitura de livros, você conseguir ter contato, ter aula com esse tipo de profissional. E isso é interessante porque engrandece a sua formação enquanto pesquisador e também é importante para você fazer as parcerias, né? A gente pensa, quando pensa em pesquisa, quando você consegue fazer pesquisa, no meu caso, eu consegui fazer pesquisa junto com professores da própria Universidade de Alicante, da Espanha, profissionais, por exemplo, da Nova Zelândia, profissionais, por exemplo, da Universidade da Califórnia. O fato de você estar fazendo pesquisa junto com esse tipo de profissional, você consegue aumentar a visibilidade não só do professor, como também do Instituto Federal. Então, esse tipo, né, de intercâmbio, de internacionalização, ele é importante por 2 aspectos. Na pesquisa, onde você consegue ampliar a importância do Instituto Federal de Sergipe, no sentido da pesquisa, e na educação, ele é importante porque traz a experiência para o professor uma nova abordagem de como ensinar aos seus alunos. Agradecemos a participação dos professores Márcio Santos Lima e Juliano Silva Lima, que apresentaram como suas experiências no exterior contribuem para a internacionalização do IFES. O Entrevistas fica por aqui e até uma próxima edição.